Peço que os irmãos vão até Mateus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 30. Mateus 6, 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gostaria que os irmãos lessem junto comigo o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ó Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, da Tua Palavra, e rogamos misericórdia. Em nome de nosso Senhor Jesus, traze-nos a Tua presença, faze com que verdadeiramente esta palavra se cumpra em nós, porque o Teu Espírito há de nos conduzir a esta vida que prioriza o Teu reino, a Tua pessoa. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tendo considerado há várias semanas o extremamente importante tema da ansiedade, nós temos que admitir que este é um assunto, algo comum a todos os homens e mulheres, e é exatamente algo que para os discípulos do Senhor é extremamente perigoso. Isto porque, em função da necessidade que todos temos pelas coisas materiais, e por causa da nossa própria natureza pecaminosa, nós tendemos por estar preocupados, tendemos por buscar essas coisas de uma maneira que, ao invés de glorificarmos o Senhor, pelo contrário, nós o desonramos. Ora, como temos visto, tal ansiedade é um dos mais sutis laços para o crente, uma vez que sua causa é exatamente a incredulidade. Por isso, é que normalmente tal incredulidade vem travestida de ideias tais que, apesar de serem legítimas, todavia são expressões de um mundanismo que nada tem a ver com o reino de Deus. Por exemplo, todos sabem que trabalhar para sustentar a família é de verdade, é deveras importante. No entanto, quantos labutam dia e noite com vistas a enriquecer? Porventura não são esses os que trabalham horas e mais horas extras
dizendo a si mesmos que tal prática é apenas momentânea. Então vocês veem a sutileza do mundanismo que acaba por nos conduzir a todos à ansiedade. Portanto, tão grave é a ansiedade pela vida e pelo corpo, pelas coisas que são meios para a vida mesma permanecer na sua existência, que nosso Senhor se utilizou de tantos versículos aqui para tratar desse assunto, a fim de guardar seus discípulos de tropeço. Nós devemos considerar que dos versos 25 a 30, ele trouxe muitos argumentos com vistas a trazer a paz, com vista a trazer a tranquilidade necessária, no sentido de confiança dos seus discípulos àquele que tudo pode. Ora, vimos que ele, na verdade, aplicou até mesmo os versos 31 e 32 de uma forma conclusiva, com argumentos belíssimos. Quando ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E então ele diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Ele sabe que necessitais de todas elas. Então, meus irmãos, a ansiedade para o povo do Senhor Deus é de fato algo que não glorifica a Ele, é algo que traz tristeza ao seu coração, porque Ele sabe as suas necessidades, Ele como um Deus soberano, de maneira que o povo de Deus deveria se colocar assim, como vimos no Salmo 18, aquela convicção de que o Senhor Deus está presente, o Senhor Deus é fortaleza, o Senhor Deus de fato supre todas as necessidades daquele a quem Ele ama. Em certo sentido, eu estou fazendo uma espécie de recapitulação. Todos esses argumentos que o Senhor se utilizou aqui dos versos 25 até o 32, são negativos. Ou seja, diante das considerações de tais argumentos, podemos deixar a ansiedade mundana e insensata e confiar no nosso Pai Celeste, que sabe do que temos necessidade. Isso é negativo, porque nós temos que deixar essa ansiedade ouvindo o que Ele tem dito. No entanto, nesta noite, queremos acompanhar nosso Senhor quando Ele mesmo está aqui conduzindo os seus discípulos de uma maneira completamente positiva, no sentido de deixar de fato por terra a ansiedade que eu tenho falado aqui, mundana. E Ele então apresenta aos seus uma genuína atitude diante da ansiedade, diante dessa inquietude, diante desta vida que só pensa em o que eu vou fazer, o que vai ser o meu futuro. Que atitude é essa? É exatamente o que esse verso 33 nos diz. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, nesse verso 33, o Senhor Jesus deu aos seus discípulos a lição de que todos necessitam a fim de viver em paz e confiança. Vida essa que traz glória ao Pai Celeste. Por isso devemos considerar esta lição do verso 33 pela graça do Senhor. Primeiramente, veja o que ele diz. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que significa isso? O
que é esse buscar? Para compreendermos esta expressão, é bom que nós recorramos ao verbo que o Senhor mesmo utilizou quando fez menção da prática dos gentios, no verso 32. Olha o que ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, como perguntamos, que os gentios procuram estas coisas? Como já vimos na última vez que nós consideramos esse texto, a palavra no original significa inquirir por, significa procurar por, buscar, procurar diligentemente. Já o verbo do verso 34, que tem a mesma forma, a mesma raiz, praticamente, ele tem o significado de procurar a fim de encontrar. Ou seja, como disse Dr. Hanks, o verbo buscar subtende uma vida ocupada na busca, no esforço perseverante e extrênuo para se obter alguma coisa. Vejam que há necessidade de um esforço. Ora, isso está de acordo com o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, quando ele disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, o ponto fundamental salientado por nosso Senhor Jesus Cristo aqui é que nossa maior preocupação deve ser com o nosso relacionamento com o Pai Celeste. Nesse sentido, eu aprecio a posição do Dr. Lloyd Jones quando ele diz: devemos concentrar-nos na tarefa de aperfeiçoarmos a nossa relação com Deus na qualidade de nosso Pai Celeste. Meus irmãos, aqui jaz toda a dificuldade nossa. É exatamente de manter aquilo que Ele mesmo construiu quando Ele nos chamou para si através do Seu Filho. Ele fez com que nós fôssemos feitos filho dEle. E nós aprendemos e temos aprendido que esse Deus é compassivo, como está escrito no Salmo 103, ele dizendo acerca dele como o Pai se compadece dos seus filhos, assim Deus, o Senhor Jeová, se compadece daqueles que o temem. De maneira que nós devemos sim fazer um esforço, grande esforço, procurar, buscar, como esse termo aqui nos diz, o verbo nos ensina, buscar o Senhor, buscar a Deus, fazer com que aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou se cumpra. Pai nosso que estás nos céus. Devemos insistentemente fazer isso, meus irmãos. Em outras palavras, devemos imitar o salmista Davi. Abram suas Bíblias no Salmos 34, por gentileza. Um salmo muito admirável. Eis o que Davi expressa já no primeiro versículo, afirmando: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aí você pergunta, por que Davi está dizendo isso? E ele responde para nós nos versos 4 e 5. Ele estava em aflição. Ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Davi está dizendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus está falando aqui, porque esse buscar de Davi significa recorrer a, significa procurar com cuidado. Mas veja o que Davi diz, que ele fez isso. Ele buscou o Senhor e o Senhor o acolheu. Então ele agora se volta para todos os demais, agora ele socorrido, agora ele cheio da alegria do Senhor, e ele diz com toda a convicção no verso 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ou seja, Davi está dizendo que ele buscou, que ele procurou o Senhor, e depois ele diz que ele contemplou o Senhor, ou seja, ele olhou, ele mostrou consideração ao Senhor, ele prestou atenção ao Senhor. É isso, meus irmãos, que o Senhor está dizendo: buscai, pois, o reino de Deus. Irmãos, o que Davi está dizendo para nós aqui é que ele se colocou na torre de vigília a meditar no Senhor, a pensar no Senhor, e há muitas maneiras de nós fazermos isso. É lamentável que os nossos dias são turbulentos, são dias de fato inquietações, são dias em que, de um modo geral, mesmo no nosso meio, as pessoas não gastam tempo, não param para oração, não param para buscar o Senhor, não param para meditar na sua palavra, não param para contemplar a sua face, não param para verificar aquilo que Maria fez, que é dado aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos, e isso pela palavra do Senhor. Eu pergunto, qual foi a última vez que você gastou meia hora parado com a sua Bíblia, orando, buscando o Senhor? Quando foi que você fez isso? Por 20 minutos? Quando foi que você parou para fazer isso, buscar o Senhor, contemplar a face do Senhor por 10 minutos? Meus irmãos, Davi diz que se nós fizermos isso, nós vamos achar. Ou seja, precisamos procurar. Assim, meus irmãos, com todo o empenho, devemos buscar o reino de Deus. Ainda sobre esse verbo, eu quero lembrar os irmãos da parábola que nós conhecemos. Não sai daqui desse Salmos ainda não, que nós vamos voltar para ele. Mas lembremos-nos, meus irmãos, daquilo que nós ouvimos há pouco tempo na parábola do capítulo 13 de Mateus, quando diz que o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Tem que haver essa busca. Pensemos também, e eu peço que vocês segurem aqui, Salmo 34, mas vamos ao Provérbio capítulo 2, e observem que lá é nos dito algo que nos ajuda a entender o que o Senhor Jesus está falando. Quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o Senhor reino e a sua justiça. O Provérbio 2, verso 1 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares, buscar aqui significa procurar para encontrar a sabedoria como a prata, e como há tesouros escondidos a procurar, significa examinar, significa buscar, procurar por. Aí vem o resultado: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento
de Deus. Ansiedade e temores são quase sinônimos. Mas quando se busca o Senhor, o resultado é experimentar, é entender o temor do Senhor, é entender que Ele é o soberano, é entender que Ele nos conduz dia após dia, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que nada, absolutamente nada, poderá nos causar dano final, que Ele está no controle, que o barco jamais poderá naufragar se Ele está no comando, que a nossa vida, aos seus olhos, na verdade, é preciosa, porque aprove a Ele nos amar quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, de maneira que nós somos para com Ele a menina dos seus olhos, e se é a menina dos seus olhos, quem há de perturbar a Ele, quem há de perturbar a nós no sentido de nos causar esta dificuldade chamada ansiedade, se nós o tememos. Por isso Davi, agora voltando para o Salmo 34, olha o que ele diz no versículo 8. Leiam comigo, por gentileza. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, o que nos falta é isso, provar. E o verbo que significa perceber, é o provar de comer. Significa ter experiência com o Senhor. E essa experiência é fruto de persistir, é fruto de buscar, é fruto. Você está sem vontade de orar, se coloque diante dele em sinceridade, buscando, olha para a sua palavra, veja as suas promessas, veja que quantas promessas deles falharam, e você se coloca diante dele, como fez Jacó, dizendo: Senhor, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E isso com humildade, porque você deseja o Senhor, você quer o Senhor. Então você pode dizer ao mundo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus fala nesse contexto de ansiedade, buscai de forma positiva, buscai, pois, Ele está falando para nós de uma questão séria, que é o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai Celeste. Em segundo lugar, olhando ainda para esse texto de Mateus 6,33, temos uma pergunta a fazer. E a pergunta é a seguinte: como devemos buscar o Senhor? Como devemos buscar o seu reino e a sua justiça? E aqui preste atenção, por favor. Como prioridade absoluta. Todo mundo entende o que eu vou dizer. Irmãos, comer é bom, beber, não estou falando de bebida alcoólica, é bom. E nós fazemos isso sem ninguém mandar, a não ser alguma e outra criança que é ranzinzinha, já nasceu assim mesmo, não gosta de comer. Mas todos nós gostamos de comer e às vezes empurramos, porque é-nos prazeroso comer. Nós precisamos, irmãos, tomar
este nosso relacionamento com o Senhor Deus como prioridade. Como você tem coragem de sair da sua casa num dia, no início do dia, sem você orar ao Senhor, sem você buscar ao Senhor? Como você tem coragem de fazer isso? Seja Ele a sua prioridade. Seu trabalho, meu trabalho é prioridade. Acorde antes com tempo suficiente para você buscá-lo, porque isto faz parte da sua vida. Como você tem coragem de sair? Volta à noite, você não se põe diante do Senhor Deus a ler a sua palavra, a meditar na sua palavra, a não orar a Ele. Você está pecando contra a sua própria alma. Porque isto, ou seja, esse relacionamento com Ele deve ser prioridade. A número 1, seja o que for, você tem que dar o seu jeito para fazer bem a você mesmo, buscando, sob pena de você viver uma vida miserável, ainda que você seja chamado cristão, porque você vai viver dessa maneira cansado, do ponto de vista espiritual falido, porque você não dá prioridade àquele que merece a prioridade, que é o Senhor. Buscai, provai e vede que Ele é bom. Se vocês olharem, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele é muito claro quando ele diz dessa prioridade. Ele fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos abaixo a ansiedade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E essa vida de busca do Senhor Deus, é nos dito aqui que é bom. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vejam que a expressão desse primeiro versículo, ela diz respeito a exatamente prioridade. Antes de tudo. Ouçam-me, por favor, os esposos e as esposas. Vocês necessitam de, se não fazem, começar a fazer. Prioridade. Vocês precisam orar juntos. Vocês podem deixar de fazer qualquer outra coisa, mas não podem deixar de orar juntos. Por isso que muitos casais quase se suportam, porque as suas orações são interrompidas. Eles não vigiam para que, de fato, haja um ambiente, haja uma esfera tal que os possibilite orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração antes de tudo. Vocês percebem? Queremos vida tranquila e mansa, queremos uma vida sem estresse, queremos uma vida sem ansiedade. O Senhor está dizendo aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Sim, meus irmãos, buscar em primeiro lugar. Nós temos que ter tempo para, quando chegarmos ao Senhor Deus, não começarmos a dizer: Pai, me dá isso, Pai, faça aquilo. Não! Tempo para nos colocarmos diante dEle, adorando, dizendo a Ele o que Ele é, homenageando, glorificando, amando, e nada melhor do que dizer palavras que atinjam o coração do Senhor Deus. Ainda que Ele mesmo nos ensine isso, nós devemos dizer a Ele: Pai Santo, Pai Justo, Tu és bom e fazes o bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, comecemos a fazer isso, nos prostremos diante do Senhor e façamos isso como prioridade, como o Senhor Jesus está colocando aqui. E o que vai acontecer? Não vamos ser ansiosos. Seu reino, ou seja, sua glória,
seu governo, sua direção, conforme o Senhor mesmo ensinou na oração dos versos 9 a 13 desse capítulo 6. Buscai seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Irmãos, quanto a essa questão da sua justiça, quanta derrocada, por que não dizer derrota, há no nosso meio por falta de entendimento dessa questão. Nós hoje pela manhã tivemos o privilégio de ver qual era a ambição do apóstolo Paulo. Vocês lembram? A ambição dele era a glória, a honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós perguntamos, mas como na prática Paulo glorificava o nome do Senhor? Eu disse, primeira coisa, Paulo cria na justiça de Cristo, Paulo cria em Jesus, Paulo cria no Evangelho de tal maneira que chegou a dizer meu Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas, quer dizer que o Senhor Deus fez-se favorável àqueles que creem no seu Filho. Ele está dizendo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Por isso nós cantamos nesta noite, ó amigo, acredita amigo, no Salvador tu tens sorte bendita, no Salvador tu tens o que você nem imagina de bênção, porque Jesus Cristo é o sim, é o amém de Deus, nele todas as promessas do Senhor Deus se cumprem, de maneira que nós devemos buscá-lo, porque ele é nossa justiça, devemos nos saciar nele, devemos ter de fato prazer nele, buscar isso. Por isso eu digo, leiam os evangelhos, leiam e releiam, vão no início, vá até o final do último evangelho, volta para o primeiro, para conhecer a ele. E quem nos mostra isso, como prioridade da sua vida, é o apóstolo Paulo. De novo, vamos a Filipenses capítulo 3, por gentileza. Em Filipenses capítulo 3, eu não vou ler os versos de 3 a 7, já fizemos isso, ou melhor, 3 a 6, porque antes era o que Paulo buscava, glória dos homens, antes era o que satisfazia Paulo, as coisas da carne, ainda que legítimas. Mas Paulo diz, aonde ele encontrou satisfação espiritual ou contentamento. Ele diz no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Vejam o que ele diz, meu Senhor, meu dono, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você pergunta, mas por que Paulo quer ganhar a Cristo se ele já tinha Cristo? Veja a resposta que ele dá no verso seguinte, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. É isso, meus irmãos, que quer dizer buscar o seu reino, a sua justiça. A justiça de Deus é Jesus Cristo, e é nele que devemos ser achados, confiando neles. E sempre que isso acontece, nós gozamos a paz de Deus, porque afinal, Jesus é a nossa paz. Não pensemos que o conhecemos.
Porque, na verdade, o que precisamos é de que continuar conhecendo-o. Qual é a consequência? Por último, qual a consequência dessa busca? O texto nos ensina. E diz, olha, buscai, portanto, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o que diz o texto? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o Senhor Deus não pode mentir. O Senhor Deus não pode falhar. Ele é fiel. Agora, não pensemos que estas coisas aqui significam o carro do ano. Não pensemos que essas coisas aqui significam aquele laptop ou um notebook de primeira grandeza. Não significa que essas coisas são os supérfluos que nós conhecemos no dia a dia e queremos muitas vezes, mas com certeza todas essas coisas dizem respeito às necessidades de fato que o Senhor Deus vê em nós. Porque Ele, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Certamente Ele vai nos vestir, certamente Ele vai continuar nos alimentando, certamente Ele vai continuar cuidando de nós. Meus irmãos, quem tem algum pequeno conhecimento, o mínimo possível, de biologia, ou mesmo na área da saúde, sabe como é assustador a quantidade de bactérias, fungos, vírus espalhados neste mundo. Responda-me, se você pode. Por que você está vivo até agora? Quem te dá a saúde para você viver são seus esforços? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não estou aqui pregando o evangelho da prosperidade, mas o que eu estou dizendo é que tudo quanto for necessário para vivermos a vida que recebemos do Senhor, Ele nos dará graciosamente em Cristo Jesus. Tudo que for necessário. Então, sem ansiedade, mas experimentando contentamento, essa satisfação espiritual que é a paz, que é o gozo. Então vive-se na convicção de que esse nosso Deus, que se fez nosso Pai Celeste, Ele, que interessante, segundo a sua riqueza em glória, tudo lhe pertence. Tudo haverá de suprir, eu repito, em Cristo Jesus, cada uma de nossas necessidades. A pergunta é, você crê nisso? Se você crê, você não vai ficar ansioso, porque você vai lembrar daquilo que o Senhor Deus disse em Hebreus.
Que palavra! Nunca, a redundância, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Por isso, afirmemos confiantemente: o Senhor é nosso refúgio. Que me poderá fazer o homem? Por isso devemos viver nossa vida sem avareza. Pelo contrário, com contentamento. Baixemos nossas frontes. Temos ouvido o grande segredo para não andarmos ansiosos, pelo contrário, gozarmos a paz do Senhor por causa de uma confiança nele. E como diz Isaías 26, tu, Senhor, tu hás de fazer com que haja perfeita paz. Tu vais conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esse é um momento para nós pedirmos ao Senhor misericórdia, para pedirmos ao Senhor que nos perdoe pela vida de ansiedade, pela vida de desconfiança do seu cuidado paterno. Arrependamo-nos, crendo que o Senhor é bom. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Ó bendito Pai Celestial, tenha compaixão de nós, que por natureza somos incrédulos, mas age em nós pelo Teu Santo Espírito, para que nos esforcemos na busca do Teu reino, na busca de Ti mesmo, na busca do Teu Filho, na Sua justiça, sabedores de que Tu cuidas de nós. Muito obrigado, porque Tu és fiel. Muito obrigado, porque Tu operas em nós e nos concede além daquilo que pensamos, pedimos, conforme o Teu poder que está em Cristo Jesus para conosco. Purifica-nos, ó Pai Celeste, de toda injustiça com o sangue do Teu Filho, pois oramos em nome dEle. Amém. Amém.